tarde, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, sobre o estudo do Apocalipse, que nós já estamos no quarto vídeo. Já foram gravados o primeiro, o segundo, o terceiro e agora estamos gravando o quarto vídeo. Ainda dentro do primeiro capítulo do Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 8, na verdade, Estamos dentro do Apocalipse ainda do primeiro capítulo. Então, dando continuidade neste próximo vídeo, a gente vai começar a partir de onde paramos no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, a gente estava dizendo que o ouvir correto, de qualquer maneira, é pressuposto no Apocalipse. Porque as pessoas tinham que ouvir, porque poucos tinham acesso à Bíblia escrita. Então, nós somos privilegiados, porque nós temos o acesso à Bíblia, nós temos uma Bíblia, todos nós temos uma Bíblia. E aí resta a gente saber o seguinte, uma pergunta que deve ser feita: a gente utiliza esse recurso, a gente utiliza essa Bíblia? Você utiliza, você lê, você entende? Se não compreender, se não entender direito o que está escrito na sua Bíblia, você deve pedir o auxílio, orar a Deus e pedir que o Espírito Santo venha lhe dar o entendimento. Certamente Deus lhe dará a compreensão necessária para crescer espiritualmente. Então leia, ouça e guarde no seu coração e você será bem-aventurado. Como diz lá no início do livro do Apocalipse, bem-aventurados aqueles que ouvem e que leem as palavras desta profecia. Porque o tempo está próximo. Prossegue João, Conforme o calendário de Deus, a história mundial e humana, com o nascimento do Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, a sua ascensão e posteriormente o Pentecostes, não entrou apenas no último estágio, no estágio decisivo. Não entrou apenas no estágio decisivo, entrou no último estágio. E no estágio final, no último estágio e o estágio final, no último tempo. Por isso é dito, que nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Por ocasião do derramamento do Espírito Santo, Pedro sabia. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Esse ao contrário aí, ele está dizendo ao contrário porque os que estavam presentes ali viram quando foi derramado o Espírito Santo, que os discípulos que estavam presentes no ambiente começaram a falar em vários idiomas, inclusive nos idiomas deles mesmos, e eles entendiam o que os discípulos estavam falando. E aí eles disseram que o que é isso? Esses homens devem estar cheios de vinho, bêbados, E aí Pedro disse, ao contrário, porque ele já sabia da ação do Espírito Santo, que para eles era uma novidade. Então Pedro sabia e disse, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Isso está lá em Atos, capítulo 2, versículos 16 e 17. De acordo com isso, a história dos tempos finais, no sentido do Novo Testamento, não é somente a história do final dos últimos tempos, é todo o plano de salvação do Novo Testamento. É a progressiva realização da história dos tempos finais. Também os apóstolos e os primeiros cristãos viviam nesse reconhecimento. Por isso, há 2 milênios ou há 2000 anos atrás, eles nunca podiam dizer, meu Senhor está demorando. Como fez aquele servo mau lá na parábola, que
que é contada em Mateus capítulo 24, versículo 48. Eles já viviam naquele tempo conscientemente na última hora, nos tempos finais. E por isso estava no centro dos seus pensamentos, palavras e ações: Jesus vem. Esse era o centro dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Jesus vem. Esse era o seu motor, era isso que impulsionava eles. Hoje, porém, não vivemos mais na última hora. Não vivemos na última hora. Nós estamos vivendo no último segundo. Não é a última hora, nem o último minuto, é no último segundo. Eis que ele vem com as nuvens. Quais foram os primeiros destinatários do Apocalipse? A quem ele foi enviado? O Apocalipse de Jesus Cristo foi enviado para quem? Através de João. Bom, depois daquela grandiosa introdução que a gente leu, ele se dirige diretamente a eles. Parece quase o Antigo Testamento, quando ele começa a falar em forma de carta, em forma de epístola, dizendo assim, no versículo 4: João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é. Então, quem é renascido pertence a essa igreja comprada pelo sangue, o sangue de Jesus. E houve agora a confirmação do Espírito Santo no seu coração. Quando lê o primeiro louvor de Apocalipse, isto é o primeiro louvor do Apocalipse, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Isto é um louvor. Amém. No versículo 6. Esse primeiro louvor procede de João, que ainda está na terra. Ele ainda não tinha sido levado ao céu. Ele ainda está na terra. Enquanto todos os seguintes louvores que serão mencionados no livro do Apocalipse, todos os seguintes se elevam dos santos glorificados e dos seres celestiais, que louvam a Deus e ao Cordeiro. Qual era, irmãos, uma pergunta, qual era o segredo de João para receber tantas revelações do Senhor? Qual era o segredo de João? Nenhum outro apóstolo pôde ver coisas tão grandiosas como ele. Se desejamos que o Senhor se revele através da nossa vida, deveríamos então conhecer esse segredo de João. João não era um homem especialmente erudito. Seus escritos mostram que tinha um vocabulário restrito. No entanto, João foi o único dos 12 discípulos que permaneceu junto à cruz até Jesus morrer. O único discípulo que permaneceu junto à cruz até Jesus morrer. Ali, ele, que tinha sido chamado de Filho do Trovão pelo Senhor, presenciou a morte do seu próprio ser, junto com Cristo. Desse modo, no seu Evangelho,
ele não ousa falar de si mesmo na primeira pessoa, mas escreve na terceira pessoa. Ele não mais quer destacar a si mesmo, mas ele diz: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele está falando dele, mas está usando a terceira pessoa. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. João capítulo 19, versículo 35. Desde que viu o Cordeiro de Deus, ele não ousa mais destacar a si mesmo. Na medida em que vimos Jesus e permanecemos na posição de estar crucificado com ele, não ousamos mais colocar a nós mesmos em primeiro plano. Todos aqueles que procuram honra nos homens nunca viram Jesus. Quem viu Jesus em seu amargo sofrimento e em sua morte na cruz, esse odeia a si mesmo. Coloca-se em segundo plano e pede: Senhor, revela-te. Tal pessoa não é um fariseu, que é orgulhoso da sua piedade. João não pode evitar de citar a si mesmo algumas vezes, quando quer testemunhar o que viu. No entanto, ele faz uma grande volta em torno de si. Sempre que vai citar a si mesmo, ele faz uma volta. Como, por exemplo, em João 13, capítulo 23, ele escreve assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Então é por isso que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, o Senhor pôde falar por meio dele. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Somente porque amava tanto o Senhor, que podia falar da perda do primeiro amor. Não podemos levar as pessoas interiormente nem 1 milímetro mais longe. Não podemos levar. Seja por um folheto, por um testemunho, 1 milímetro mais longe do que nós mesmos nos encontramos. O ser apagado de João aparece também principalmente na sua introdução, pois ele não diz, no capítulo 1, versículo 4, algo como, por exemplo, João, um apóstolo e servo de Jesus Cristo, escolhido desde o ventre materno, mas simplesmente cita o seu nome. Ele, portanto, abre mão até do título, que Paulo e Pedro, por exemplo, utilizam com razão, para que os destinatários das suas cartas logo saibam com quem eles estão tratando. Mas João, que tinha visto Cristo crucificado e vê o Senhor que está voltando, simplesmente diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia. João, simples assim.
Em seguida, ele pronuncia a bênção do Deus triuno sobre as 7 igrejas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, referindo-se primeiro a Deus, o Pai, dizendo: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, ele cita o Espírito Santo, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Depois o Filho. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. No versículo 5a. Ele louva o Filho. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. No versículo 6b. E imediatamente segue a mensagem: eis que ele vem com as nuvens. Ele, Jesus, o Filho, eis que ele vem com as nuvens. Aquele que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Eis que ele vem com as nuvens. No versículo 7. Ninguém na terra pode escapar do encontro com Jesus Cristo. João enfatiza expressamente no versículo 7b, dizendo assim: e todo o olho o verá, isto é, as nações, até mesmo aqueles que o transpassaram, isto é, Israel. Quando ele vier com as nuvens, aparecerá como testemunha fiel para Israel e como primogênito dentre os mortos para a igreja. Para as nações, ele vem como o soberano dos reis da terra. A sua volta e os que foram comprados pelo seu sangue são citados num só fôlego. No versículo 5b. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. No versículo 7a. E no versículo 7a ele diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Isso significa que o renascido, com base no sangue de Jesus, é um só corpo com ele. O renascido, eu e você, que somos renascidos com base no sangue de Jesus, somos um só corpo. Então, irmãos, repetindo aqui a partir do versículo 5b, né? Não, aqui do 7b, que ele diz assim: e todo olho o verá. Isto é quem? Quem é o olho que vai ver quando Jesus voltar? As nações, todo o mundo, todas as nações, todas as pessoas de todas as nações, todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que o mataram. Quem foram aqueles que o mataram? Até mesmo aqueles que o transpassaram significa Israel. Quando ele vier com as nuvens, aparecerá como testemunha fiel para Israel e como primogênito dentre os mortos para a igreja.
Para as nações, ele vem como o soberano dos reis da terra. A sua volta e os que foram comprados pelo seu sangue são citados num só fôlego, no versículo 5b. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E no versículo 7, eis que ele vem com as nuvens. Isso significa que o renascido com base no sangue de Jesus é um só corpo com ele. Eu e você somos um corpo com Jesus. Ficamos aqui nesse vídeo, amados irmãos, amadas irmãs, espero que vocês tenham entendido, gostado. Se gostaram, se assistiram o vídeo inteiro, não deixe de colocar o seu like lá embaixo, porque isso ajuda a fortalecer o canal. Para que o YouTube passe a recomendar mais o canal e mais almas possam ser alcançadas. Então, se você assistiu, deixe o like lá embaixo. Se quiser, pode fazer um comentário. Aqueles que costumam assistir os vídeos do canal e ainda não se inscreveram, por favor, inscrevam-se no canal. Isso também ajuda a alavancar o canal, a fortalecer o canal. Isso dá mais importância ao canal junto ao YouTube, e o YouTube passará a divulgar mais os vídeos do canal. E assim, mais e mais e mais almas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, o seu like e a sua inscrição é importante para nos ajudar, para ajudar a promulgar cada vez mais, a divulgar mais a santa palavra do nosso Senhor e Salvador. Obrigado, irmãos, pela paciência, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, e continuem assistindo os próximos vídeos, né? E recomende o canal, recomende esse vídeo, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Então, que Deus abençoe você, que fique na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, que será o 5º vídeo. Ok? Um abraço, que Deus abençoe. Amém.